O Viver Melhor de hoje vai falar sobre os rins. Eles são responsáveis pela filtragem do sangue, das toxinas e demais substâncias do nosso metabolismo que são eliminadas pela urina. Mas os rins não são só os filtros do nosso corpo. Eles também têm outras atribuições, como controlar a pressão arterial, estimular a produção de glóbulos vermelhos e de hormônios, como a vitamina D. Nesta edição, vamos conversar com especialistas sobre mitos e verdades sobre os rins, as principais doenças que afetam esses órgãos, como prevenir e tratar. Até porque, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que no Brasil existam 20 milhões de pessoas com doença renal, cerca de 10% da população. Quando esse órgão tão importante para o corpo humano começa a falhar, ele dá alguns sinais que devemos ficar atentos. Esse foi o caso do Haroldo, que vamos conhecer agora. Engenheiro, casado, 3 filhos e atleta. Hoje, Haroldo leva uma vida normal e está, assim, super bem de saúde. Mas quando tinha 17 anos, alguns sinais que ele acreditava não serem nada já estavam indicando algo mais sério. De repente, eu acordava com o olho muito inchado e durante o dia ficava com as pernas inchadas. Né? E eu falei, que é isso? Né? Achei estranho. A primeira coisa que eu pensei, não, bom, precisa dar uma corrida, né? Então alguma coisa errada aí, tirar esse líquido fora. E fui correr, nada, né? Aí falamos, vamos ao médico, né? E fui ao médico, ao clínico geral, e ele já me encaminhou para o nefrologista, né? Após uma bateria de exames, foi constatado que o Haroldo tinha uma perda de proteína considerável pela urina. Além dos sintomas que ele citou, outros, como excesso ou ausência de urina, anemia, dores lombares ou ao urinar e presença de sangue na urina, podem indicar que os rins não estão bem. E em casos que o paciente descobre a insuficiência renal de forma tardia, a diálise se torna uma opção de estímulo artificial da função dos rins. Depois de um tempo, o Haroldo precisou fazer hemodiálise até conseguir um rim novo. Felizmente, o caçula de 9 irmãos tinha neles a esperança de se ver livre da condição. Depois de 9 meses aguardando uma resposta, os exames mostraram que a irmã mais velha, Salete, era compatível. Eu lembro também assim que a gente passou um momento bem emocionante também, na véspera da cirurgia, que a gente estava internado, cada um num quarto separado no hospital, e a gente se encontrou. E aquela insegurança bem grande eu estava, ela me acalmou bastante na época, né, no momento. É um gesto de amor que vem com bastante recheio, muito emocionante mesmo. A cirurgia foi um sucesso. Haroldo recebeu alta e estava liberado para as atividades do dia a dia, inclusive praticar esportes. Naquele ano de 97, quando eu fiz o transplante, foi o ano que o Guga ganhou Roland Garros a primeira vez, né? Eu pensei, pô, tênis é um negócio legal, né? Olha só, porque não tem contato, um de cada lado, e estava muito na moda. Eu pensei, poxa, é isso aí, vamos encarar isso aí, eu acho que deu certo. Hoje, ele coleciona medalhas. Já participou de campeonatos brasileiros e internacionais, inclusive das Olimpíadas para transplantados, que conta com atletas de todos os países em diversas modalidades esportivas. Da mesma forma que tem a Paralimpíada, né, que tinha uma Olimpíada dos Transplantados, que é reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional, inclusive, né? E aí eu pensei, por que não utilizar o esporte como uma ferramenta de promoção da doação de órgãos? Porque quando a gente sai ali do transplante, que a gente recebe o transplante, a gente sai com um sentimento de gratidão muito grande. Não é possível uma pessoa que não tenha isso, né? E para estar pronto para a próxima edição dos Jogos, ano que vem, na Austrália, ele está treinando bastante. Estamos treinando para chegar lá bem preparado, quem sabe ganhar mais uma medalha. De ouro, né? Se Deus quiser, é que falta, já tem prata, já tem bronze, que vai ganhar de ouro agora. E que venha o ouro. Boa sorte, Haroldo. Bom,
Para falar sobre o rim, principais doenças que acometem o órgão e sobre os tratamentos possíveis, eu converso no Viver Melhor de hoje com o Alfredo Félix Canalini, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, e com Marcos Vieira, médico nefrologista e presidente da ProRim. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Samantha. Obrigado a Marcos também por estar aí participando comigo desse programa. E vamos falar bastante sobre transplante, né? Que é uma coisa tão apaixonante e que envolve tantas histórias. Prazer em estar com você, Dr. Canalini, com a TV Justiça, trazendo esse tema tão importante que são as doenças renais, doenças urológicas, e a oportunidade de trazer uma história tão bonita de reconstrução, né, da saúde, da vida, que é o transplante renal. E tão importante também falar sobre a doença renal crônica. Doença renal crônica é uma doença que atinge muitas pessoas, as pessoas descobrem tardiamente, como bem disse a matéria, as pessoas, é uma doença com muito poucos sintomas e quando descoberta, a pessoa descobre quando precisa já fazer uma substituição dos seus rins, né? Fazer hemodiálise ou fazer um transplante. O ideal é que a população esteja alerta e buscando informação, educação, assistência médica, através da identificação dos principais fatores de risco, que é a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta, o diabetes mellitus, que é o açúcar alto no sangue, que são as doenças que mais levam as pessoas a fazer a hemodiálise. Quando a gente trata bem essas doenças, a gente evita que as pessoas possam precisar de um tratamento mais importante, que é a substituição dos seus rins. E, doutor Alfredo, já para sabermos o que os rins fazem, não é? Como funcionam os rins? Então, os rins, eles são formados por um conjunto muito grande de unidades funcionais que nós chamamos de néfrons. Nesses néfrons, nós temos o glomérulo, que é onde começa a filtração do sangue, né? O glomérulo nada mais é do que um novelo de vasos sanguíneos que entram numa estrutura que parece um pouco com um cálice, e ali começa a haver a filtração desse sangue para que ele, ao longo dos finos túbulos renais, esse filtrado do sangue, ele começa a ser preparado, algumas substâncias são reabsorvidas, outras são excretadas, para que o produto final de todo aquele processo de filtração, que é a urina, possa expelir do nosso organismo todo o lixo, entre aspas, metabólico que nós produzimos. Voltando ao caso do Haroldo, ele teve uma perda significativa de proteína pela urina. E aí, doutor Marcos, quais doenças que podem apresentar esse sintoma? A doença que mais causa isso e faz a pessoa perder função renal é o diabetes. A doença se chama nefropatia diabética, doença renal do diabetes, né? Mas existem outras doenças que são as doenças chamadas doenças glomerulares, né? Uma doença muito importante que causa se chama nefropatia da IgA. É uma doença bem específica que acomete os rins. Mas existem também outras doenças que vão atingindo os rins, como, por exemplo, nas mulheres, a doença prevalente se chama lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune que atinge os rins e acaba fazendo a pessoa perder proteína. Sim, e a doença renal crônica, ela pode evoluir para a insuficiência renal. E aí já fica um caso um pouco mais grave, não é mesmo? Quais os tratamentos que a gente tem, se é que nós podemos falar em tratamentos para a insuficiência renal, e o que pode reverter esse quadro? Nós temos 3 tipos de tratamento para aquele paciente que perdeu a capacidade funcional, né? Que o rim não funciona mais, que a gente chama isso de estágio 5. É o estágio mais avançado da perda de filtração renal. Quando a gente tem esse momento, a gente tem 3 tipos de tratamento. O tratamento de diálise peritoneal, que é um tratamento em que a pessoa
infunde um líquido especial no abdômen, e aí esse líquido vai fazer a troca com o sangue e fazer a retirada desse líquido com as impurezas, né, que são produzidas no nosso sangue. Então, todos os dias ela vai fazer esse tratamento. E tem a hemodiálise, que é um tratamento que se faz de diversas maneiras, entre 3 e 5 horas, né, todos os dias. Habitualmente, são 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, entre 3 e 5 horas. E aí a pessoa vai filtrar o seu sangue. Ela retira o sangue através de um catéter ou através de uma fístula arteriovenosa, e aí passa por um filtro, e esse filtro depois vai limpar o sangue e retornar o sangue filtrado para o paciente. E aí o terceiro tratamento, que é o tratamento que eu vou deixar para ser explicado, que é o transplante renal, que é um tratamento, quando possível, nem todo paciente pode, infelizmente, realizar o tratamento. É um tratamento muito bom, porque ele dá um rim novo ao paciente, né? Então, vou passar a palavra aí ao Dr. Canalini. Então, o processo de transplante, ele envolve, quando a gente está falando de doador vivo, primeiro existe uma legislação brasileira que é bastante rígida em relação à seleção de tipo de doador. Você tem que ter ou uma relação de consanguinidade extremamente evidente, ou então uma relação afetiva, como, por exemplo, entre cônjuges, e é feita uma seleção baseada não só na identidade genética, mas também na facilidade que se pode ter no implante daquele órgão. É feita essa seleção, o doador faz exames pré-operatórios, como qualquer outro paciente que seja submetido à cirurgia, e se ele está perfeitamente saudável, então o seu rim é retirado e é implantado no receptor. E no caso do doador falecido, e isso é importante que a gente deixe bem claro, nós temos a fila que é pública. A fila ela é absolutamente rigorosa, no sentido de que não existem prioridades, porque, na realidade, todos são prioridade naquele momento. Então, o que se faz? Nós temos um grupo de pacientes que estão na fila, e quando nós fazemos a captação do órgão, nós vemos quais são aqueles pacientes que estão na frente, qual deles é o mais adequado, e se aquele paciente que é adequado, se ele está devidamente preparado para, naquele momento, fazer a cirurgia. Viver Melhor faz uma breve pausa e volta já com mitos e verdades sobre os rins. No quadro Avanços, uma excelente notícia. Cientistas desenvolvem vacina que previne a infecção urinária. Os detalhes a seguir. Comecei a usar sonda com 8 anos de idade, né? Até então eu usava a fralda, simplesmente a urina chegava na bexiga e já saía. Então foi feita uma cirurgia para fechar o canal, né? Porque eu não tenho essa musculatura pélvica que segure e solte a urina. E foi fechado e posto a sonda uretral, né? Que é o abdominal. Bruno nasceu com uma má formação congênita, a estrofia vesical. A bexiga nasce para fora do abdômen. Desde bebê, Bruno passou por 13 cirurgias reconstrutoras e reparadoras. A bexiga, chamada neobexiga, é feita com uma haste do intestino, né, para poder para terminar de completar o formato da bexiga. A parede abdominal, sempre fica um pouco de resíduo no fundo da bexiga, dessa urina. E ali, focos de bactéria acabam aumentando cada vez mais. Por isso que eu faço uso contínuo de antibiótico. Mas, mesmo tendo todos os cuidados e fazendo uso contínuo de medicação, os rins do Bruno sofrem com as infecções. Tenho uma insuficiência renal grave. Não chego a entrar diálise, mas
pelos cálculos da minha doutora, Luciana Persegona, eu posso entrar em diálise lá por uns 45 anos. Viver melhor está de volta e o assunto de hoje são os rins. Como vimos, o Bruno nasceu com uma má formação e, apesar de todo o cuidado, os rins dele sofrem com as infecções constantes. Mas uma pesquisa realizada por cientistas dos Estados Unidos pode trazer esperança para milhões de indivíduos no mundo. Isso porque eles estão desenvolvendo uma vacina que combate a bactéria responsável pela infecção urinária. E o principal objetivo dela é reduzir o uso de antibióticos. Assunto para o quadro Avanços. Confira na reportagem. Pesquisadores da Universidade Duke, nos Estados Unidos, elaboraram uma vacina que combate a infecção urinária. O imunizante é administrado em forma de comprimido sublingual solúvel. Ele é feito de um material conhecido como nanofibra peptídica, que pode entrar nas mucosas e treinar o sistema imunológico para reconhecer e combater a Escherichia coli, que causa infecção urinária, e assim criar uma defesa contra a doença. Até o momento, a vacina só foi testada em animais, mas os resultados são animadores. A primeira fase de testes mostrou que o imunizante é tão eficaz quanto altas doses de antibiótico para prevenir as infecções do sistema urinário. Ao contrário dos antibióticos, a vantagem da vacina é que ela não causa os mesmos efeitos colaterais dos medicamentos, que podem levar à resistência das bactérias ao tratamento e complicações gastrointestinais. Os primeiros resultados foram publicados na revista Science Advances e os pesquisadores pretendem iniciar os testes dos imunizantes em humanos em breve. De volta com os meus convidados de hoje, Alfredo Félix Canalini, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, e Marcos Vieira, médico nefrologista e presidente da ProRim. Bom, o Bruno, ele nasceu com uma má formação congênita, né? Estrofia vesical. Qual a incidência dela na população? Podemos começar com o senhor, doutor Alfredo. Então, a estrofia da bexiga é uma malformação extremamente rara. É realmente muito rara, mas inclusive nós temos no nosso país poucos centros de referência que podem exatamente tratar essa malformação. A atrofia de bexiga não é a única situação em que você encontra um mau funcionamento da bexiga. Existem também as situações daquilo que nós chamamos de bexiga neurogênica, que são as crianças que nascem com um defeito na coluna e que a bexiga não tem a inervação adequada para contrair, então continuam a ter o mesmo resíduo que o Bruno tem. Então, aquele resíduo começa a dar infecção de repetição. E também existe a bexiga neurogênica provocada por exemplo, um acidente que leva o paciente a ter uma lesão da coluna, ele fica paraplégico e ele também desenvolve uma bexiga neurogênica. Então, essas situações, elas são situações muito específicas e que realmente precisam ser tratadas por um especialista, um urologista, que são situações bem mais graves. É diferente da infecção urinária não complicada, por exemplo, a que acontece nas mulheres. Importante, Samantha, é que a infecção urinária, a cistite, né, conhecida como cistite, às vezes as mulheres não identificam que a cistite, que é a inflamação da bexiga, ela é definida também como uma infecção urinária. Mas a mulher, ela é acometida 50 vezes mais que o homem ali na sua idade adulta pela cistite, que é aquela doença que arde para urinar, que queima para urinar, que faz a vontade de ir ao banheiro várias vezes, né, de pouquinho, e a mulher precisa ser tratada. E esse avanço é um avanço importante, né, porque ela é própria para um tipo específico de bactéria, que é a Escherichia coli. 80% das infecções urinárias na comunidade são causadas por essa bactéria desse estudo, da Escherichia coli, né? Se você identificar e essa pesquisa realmente tiver sucesso em humanos, na eventual imunização, digamos assim,
do paciente que faz infecções urinárias de repetição por esta bactéria, né, isso é um benefício à sociedade realmente valoroso. E falando em medicamentos, muitas vezes ouvimos por aí que alguns, como anti-inflamatórios e inclusive analgésicos, podem causar lesão nos rins. Vamos ao quadro Mitos e Verdades. Para começarmos, já quero saber se é mito ou verdade que anti-inflamatórios e também analgésicos podem fazer mal para os rins. Verdade. É verdade. Pode causar um problema renal chamado nefrite intersticial, pode levar até a perda da função dos rins. Então, deve ser tomado com muito cuidado. Eu vou falar sobre algumas coisas que as pessoas usam. Eu não sei como é que está aí em Joinville, mas aqui no Rio de Janeiro, o pessoal tem mania de tomar um chá de pata de vaca, ou algo que o valha. E aquilo ali tem anti-inflamatório, e aquilo ali pode provocar doença renal também. O ácido acetilsalicílico, como analgésico, AS, aspirina, né, também pode causar doença renal, deve ser tomado com cuidado e orientação médica. Ótimo. Já que falamos de chá, já vou para o próximo, porque é receita de vó. Tá com cálculo renal, é só tomar chá de quebra-pedra que resolve, minha filha. Vai ficar tudo bem. Isso é mito ou verdade? Olha, se você quer alguma coisa natural que evita cálculo renal, é suco de limão. Porque o suco de limão ele é rico numa substância chamada citrato, que evita formação de cálculo. Então, se você tomar 150 ml por dia de suco de limão, você vai estar tratando também a tua doença de formação de cálculo. Então, o suco de limão eu garanto. Pode usar. O chá de quebra-pedra é mito. Chá de quebra-pedra é mito e suco de limão é verdade. Suco de limão é verdade. Doutor Marcos, gostaria de acrescentar alguma coisa? Tomar água é muito importante para evitar cálculo renal. Se você tomar água, né, você vai ajudar muito o seu organismo, né, na redução ali da formação da pedra. O doutor já adiantou o meu próximo mito e verdade, então eu já vou colocar que beber muita água faz bem para os rins e isso é verdade. É isso mesmo, posso confirmar aqui. Pode, Samantha. A gente tem que levar em consideração que a urina é uma solução onde você tem água e várias substâncias que podem se cristalizar e formar um cálculo. Então, se você coloca mais água nisso aí, você evita que essa cristalização ela ocorra. Esse aqui é o objetivo quando você toma muita água. E, às vezes, os pacientes perguntam quanto eu tenho que beber de água por dia. Então, a medida certa é o seguinte, você tem que beber água o suficiente para a tua urina sair clara. Se a tua urina está saindo clara, você está evitando que o cálculo renal se forme. Vamos para o nosso último mitos e verdades, que é: as doenças renais, elas são incuráveis? Mito ou verdade? Pode ir, doutor Marcos. Olha, tem doenças renais curáveis e tem doenças renais que, infelizmente, são incuráveis e que precisam de acompanhamento e tratamento. Por exemplo, a doença renal crônica, insuficiência renal, né, no estágio mais avançado, ela não tem cura, né, infelizmente, mas ela tem tratamento. Ela pode ser feita a hemodiálise, pode ser feito o tratamento, que é o transplante, que também é um tratamento, vai acompanhar a vida inteira, né? E existem as doenças curáveis, como, por exemplo, a infecção, que a gente falou agora, infecção urinária, que atinge os rins, a pielonefrite. Então, uma infecção bacteriana nos rins. Você trata o paciente com antibióticos, com, às vezes, necessidade de soro e tal, e ela é curável. Então, nesse caso, depende. E já para finalizar a nossa conversa, é bom ressaltarmos a importância dos exames de rotina para a saúde dos rins, não é mesmo? Com certeza. Fazer os exames de rotina, o exame de urina, o exame de creatinina, a microalbuminúria e, especialmente, consultar o seu médico generalista, perguntar sobre os seus rins,
né, da saúde dos seus rins. Nós, às vezes, perguntamos do nosso coração, perguntamos de outros problemas, pergunte sobre a sua saúde renal. É extremamente importante porque isso alerta as pessoas. Nesse ponto, eu alerto a população masculina que não trata bem da sua saúde. A gente vê que isso é desde lá do início da adolescência, a gente vê que as meninas, quando entram na adolescência, elas são levadas ao ginecologista, ou algum médico, ou algum profissional de saúde para ser orientada a respeito de todas as suas transformações, e, no entanto, isso não acontece com o menino. Isso faz com que o homem tenha uma expectativa de vida 7 a 8 anos inferior à expectativa de vida das mulheres, porque, infelizmente, o homem só procura auxílio médico depois que ele começa a perceber que aquela dor, aquele incômodo não está passando com aquele remedinho que ele comprou na farmácia e que só está piorando. Então, o homem só vai ao médico quando está nas últimas. E isso aí não é bom. Então, procure fazer os exames de rotina, procure fazer suas avaliações periódicas. Eu quero agradecer meus convidados de hoje. Muito obrigada pela participação. E quero agradecer a você que nos acompanhou em mais um Viver Melhor. Até a próxima edição. Tchau!